tarde. É com grande satisfação que retornamos mais uma vez aqui na Expogestão. A estreia da Orquestra Infanto Juvenil em 2019 foi feita aqui e deu muita sorte. Alonso dá muita sorte, porque a gente tinha só um patrocinador e aqui é a grande vitrine para o desenvolvimento econômico, principalmente de instituições como a nossa. O Musicarium é uma associação sem fins lucrativos e hoje tem mais de 100 patrocinadores entre pessoas e empresas. Sustentabilidade financeira é palavra de ordem também no Musicarium. Estão vendo os instrumentos aqui, ó? Tem mais de 3 milhões de reais investidos. Não sai do nada, não. Tem que captar recursos. E graças a vocês, empresários, hoje o Musicarium é uma referência em formação de jovens músicos profissionais. Aqui não é assistencialismo. Aqui é formação técnica profissional para entregar aqui as melhores orquestras jovens e a futura profissional que nunca o Brasil conheceu, pois ela representará o Brasil no exterior e já vem fazendo isso, como a gente vai acompanhar nessa história desses magníficos jovens. A busca pela excelência, acho que toda empresa busca isso, não é? Que a gente vai traçar um paralelo entre o mundo empresarial e a orquestra. O papel aqui, não mero maestro, mas de grandes gestores como os senhores. Autodisciplina, transcender a técnica e a arte. O que esses jovens fazem de extraordinário, e a mesma coisa nas empresas, né? Processos sólidos, aperfeiçoamento para desenvolver cada vez mais, desenvolvendo a inovação. Eu lembro do primeiro dia, né, que o senhor Ernesto Heinzelmann e a senhora Marge me convidaram para bater um papo. Queremos fazer uma orquestra. Eram membros do Conselho de Administração do Instituto Cor que queria investir em cultura. Vocês sabem como é que começa do zero uma orquestra? E eu fiz 3 questões primordiais. Temos músicos bons aqui em Joinville, que seria músico bom, que toca em grandes orquestras profissionais. Ficou aquele ponto de interrogação, acho que não. Temos escolas de alto nível, como em São Paulo, para formação de músicos eruditos, acho que também não. E teatros de boa acústica para a gente trazer orquestras do Brasil inteiro e iniciar o quê? A formação de plateia? Também não. Bom, fazer um comparativo. Um time campeão mundial, sei lá, o Barcelona, eu vejo lá o Messi, criancinha, com 11 anos de idade, centro de treinamento, de formação, de futuros craques. Um estádio padrão FIFA, um time padrão FIFA. Não tínhamos. O Alonso me enviou uma mensagem agora, uma palavra japonesa que chama gambate. Não reclame, faça o melhor com o que você tem. É isso que você tem? Budget pequeno? Ok. Com muito dinheiro é fácil. Com pouco dinheiro é desafiador. É o que tínhamos. E não tínhamos nenhum craque de instrumentos. Mas tínhamos o quê? Crianças maravilhosas. Abrimos em 2017 o nosso primeiro processo seletivo. Vieram para 100 vagas, 700 candidatos. Eu estava esperando uns 200. 500 só da rede pública. Entrevistamos um a um, aluno por aluno, família por família. E algo impressionante que eu gostaria sempre de enaltecer. Joinville tem a melhor rede pública do Brasil. Os melhores alunos, os mais brilhantes, os mais dedicados, famílias realmente participativas. E fez essas criancinhas que a primeira aula de violino não sabiam nem pegar no arco, primeiro dedilhado. E hoje temos aqui essa maravilhosa orquestra que eu gostaria que se levantasse.
Então, essas 3 palavras, oportunidade, excelência, não adianta fazer qualquer coisa. Realmente tem que oferecer o melhor para esses jovens, para gerar o quê? A transformação. Então, a gente seguiu um planejamento estratégico aqui, em resumo, processo seletivo. Primeiro, ter a mão de obra ser desenvolvida, como se fosse uma escola técnica. 2019, 2 anos depois, já estreamos como orquestra. Eu lembro que falaram para o conselho, ó, a cada 5 anos a gente vai entregar uma orquestra. Primeiro uma infanto-juvenil, depois uma jovem e futuramente vamos ter a profissional. Em 2020 percebi que a gente precisava captar muito mais recursos. Então fundamos o Musicarium Academia Filarmônica Brasileira, de uma startup, uma associação sem fins lucrativos, com conselho de administração, fiscal, voluntário, mas muito profissional, muito exigente. Deu muito certo? Sim. De R$200 mil, hoje nossos planos bianuais são de R$17 milhões. E captamos tudo, com toda a transparência e notas de referência no Ministério da Cultura como um dos projetos que agora é uma das associações mais importantes de formação musical no Brasil. E fizeram um turnê internacional. Sim, essa criançada se desenvolveu de forma tão extraordinária que fizeram turnês maravilhosas na Europa, que eu vou falar a seguir. Tá, mas continua formando grandes talentos? Sim. No começo eu tinha que chamar solistas lá de São Paulo, que tinham, toda aquela banca e tal. Às vezes eu falava, você pode dar uma aula para as crianças? Não, suas crianças são muito ainda iniciantes, não estão no meu nível. Eu ficava tão cabreiro que eu falava, olha, quer saber, daqui a um tempo eu não vou depender desses músicos arrogantes, os nossos alunos vão ser solistas. Essa mesma obra, Primavera, de Antônio Vivaldi, tão famosa, As 4 Estações. E aqui eu vou provar que o nosso modelo educacional, mas principalmente a garra dessas crianças, a vontade e a alegria com que eles fazem. A nossa aluninha mais nova aqui da orquestra, a Larinha, de 11 anos, vai ser a nossa grande solista da Primavera, das 4 Estações de Vivaldi.
Impressionante, hein? Eu me impressiono toda semana, cada ensaio, todo mês, porque a evolução técnica deles é exponencial. E eu lembro até que logo que ela entrou, tinha um repertório muito difícil, né? Que os novos integrantes tinham que absorver. Eu sentava do ladinho dela. Não vai ser muito difícil para você? Não, não, tudo bem. E aí terminava o ensaio, perguntei, ixi, será que ela conseguiu tocar tudinho, né? Ela falou, não, toquei tudo. E aí? Me diverti muito. Então é assim, no Musicário, a inspiração, a motivação dos nossos mais de 30 professores que vêm de diversos estados do Brasil. Eu sempre falo, se eu pudesse eu traria os melhores professores do mundo e vou conseguir trazer isso, né, com a ajuda de todos, porque esses jovens precisam melhor a excelência. Eu tomei tanta bronca nos Estados Unidos de um grande gestor cultural que quando eu falei, nossa, quanto custa esse concert hall? Algumas centenas de milhões de dólares. Eu baixei a cabeça, o que aconteceu? Muita areia para o nosso caminhão. Para com essa síndrome de vira-lata. Esses jovens talentosos brasileiros precisam do melhor e busquem o melhor. E assim a gente foi se desenvolvendo. Esses violinos aqui, alguns são doados, outros foram adquiridos. Né? Por exemplo, da Spala, que vocês vão ver agora, foi doado por um grande luthier brasileiro que atua em Paris, que tem mais de 125 anos, avaliado hoje mais de R$200 mil. Então, fazer música no Brasil é caro, não tem fábricas no Brasil, né, de alto nível, a gente tem que importar tudo. Aquele instrumento, depois vocês vão ver também a marimba, custa mais de R$300 mil. Mas aí a Yamaha vem do desenvolvimento extraordinário desses jovens, nos vendeu em suaves prestações e a R$63 mil. Então, por isso, é motivo de admiração de todo o mercado brasileiro musical. E assim, esses dois grupos, o grupo de percussão e a Camerata, fizeram 6 concertos na Europa, 3 workshops e deram até aula de música brasileira lá na Suíça. Então, intercâmbio pedagógico, toda essa representação cultural do Brasil no exterior, a imagem do Brasil que dá certo.
foram que esses jovens heróis fizeram na Europa, fizeram bonito mesmo. Quase 35 jovens se apresentaram, nunca viajaram de avião, nunca foram para a Europa e tiveram essa experiência de tocar no Conservatório de Neuchâtel, Conservatório de Música de Genebra, Centro Cultural Paul Klee, moderníssimo aqui na Suíça, numa das mais importantes faculdades de música da Alemanha, Karlsruhe, no grande Conservatório de Amsterdã e, por último, fizemos um concerto na casa de Beethoven. Então vamos ouvir os dois grupos, Camerata de Cordas, tocando uma música aqui, que é uma brincadeira de criança, né? Borrico de pau, quarto movimento eles vão tocar e na sequência a percussão.
E aqui o grupo que é a cara do Brasil, né? Que é a percussão. Diz que o Brasil tem os melhores percussionistas do mundo. E lá na Europa, nós fizemos questão de levar repertório brasileiro, cultura brasileira, o que temos de melhor lá na Europa. Então, com vocês, agora o grupo de percussão Musicarium, com a obra Ponteio de Edu Lobo. Repararam que não precisa nem de maestro, né? Eles se ouvem, veem, eles dão entrada, estudam por 4, 5, 6 horas diariamente no contraturno, no musicário, para que tudo possa fluir de forma natural. Eles prepararam um repertório, cada um dos grupos, de mais de 45 minutos em cada concerto, tanto a camerata como o grupo de percussão, em todos aqueles países da Europa. Casa cheia, aplaudindo de pé, foi realmente emocionante e o orgulho do Brasil. Então, um dos pontos muito importantes, né, hoje, a escuta ativa. Então, um dos limites que a música ajuda a transcender é o do individualismo. Para que a sintonia aconteça, é preciso ouvir o outro, tanto quanto a si mesmo. Esses aspectos demonstram o sucesso de todo o trabalho, de um projeto, depende da capacidade da equipe, dos colaboradores, de tocar ao mesmo tempo, com a mesma intenção. Isso é possível, isso com muito diálogo. Não é só por WhatsApp ou por um memorando ou e-mail. É reunindo, dialogando, brainstorm, desenvolvendo estratégias e fazendo que o time jogue junto. Então, você pode reparar que aqui são diversos grupos, né? Então a gente ouviu as cordas, a percussão. Tem maestro, por exemplo, eu não estou nem aí com a percussão, eu gosto de cordas, um pouquinho de madeiras, metais nem... Estou falando verdade. E eu sempre, primeiro grupo que eu falei, eu vou começar a investir é na percussão. Hoje nós temos o melhor acervo de instrumentos musicais de percussão erudita do Brasil. Depois foram os metais. No começo, sabe como que era? Com todo respeito, né? Mas aqueles instrumentos quase descartáveis. Violinos maravilhosos de R$ 200. Os sopros, a gente não tinha, ó um instrumento esse daqui, ó, fagote. Já ouviram falar? Levanta um pouquinho, não é pagode não, viu gente? É fagote. Quanto custa esse, professor?
R$ 250 mil. Teve que trabalhar muito, tem que tocar muito em orquestra, o professor, para conseguir comprar o dele. Nós compramos 4 para os nossos alunos, que eles levam para casa para estudar. E assim, todo instrumental da orquestra hoje, boa parte dele, né, foi todos eles aqui têm essa oportunidade, né, de levar um instrumento, estudar em casa e ter mais um instrumento aqui para poder trabalhar e desenvolver. Então, essa escutativa, essa sinergia que eles desenvolvem. Vamos ouvir agora, né? Falamos aqui das madeiras. E mais uma música brasileira, né? Do grande Pixinguinha e Benedito Lacerda. Uma música engraçada, né? Segura ele, né? Então, e aqui é um choro na música tão tradicional, principalmente lá em São Paulo, né? E escrita especialmente para esse grupo de madeiras, ok? Então, segura ele. Começamos os sopros do musicário com 50 flautas doces de R$ 50. E o pessoal dava risada, né? Lá em São Paulo, quando eu voltava, isso aí não vai dar em nada, calma. No futuro nós vamos ser patrocinados por grandes empresas da área da música, de fabricantes, vamos trazer os melhores instrumentos. A gente não tinha um trompete, um trombone, uma trompa. E hoje nós temos todo o conjunto de metais completo, que é esse sangue que pulsa. E vamos ouvir aqui também. Então são
como se fossem departamentos de empresas. Todos os departamentos são importantes, desde a produção, do marketing, da comunicação, das vendas, da gestão financeira, tudo é importante. E aqui, como na orquestra também, cada um tem seu papel, cada um tem seu líder. E o conjunto de metais tem um brilho todo especial. E vamos ouvir agora, acho que ninguém conhece, né? Aquarela do Brasil, de Ari Barroso. Conduzir com maestria, né? Aí que o bicho pega, né? Que aí é o papel do líder, é o papel do gestor. Não tem desculpa, maestro erra, parece que balança só os braços, mas quando dá a entrada errada, desmonta a orquestra. E assim, quando no ensaio ele está bem preparado, né? Praticamente na hora da apresentação, corre tudo bem. Mal preparado, é desastre. Eu já vi orquestras grandes, profissionais, parar no meio do concerto por causa do erro do maestro. Pior ainda, né? Às vezes o cara é arrogante e vira assim, música assim mesmo, jogou a culpa nos músicos, nos colaboradores. Isso não acontece nas empresas não, né? Então aqui, conduzir com maestria. Harmonia não é uniformidade, todo mundo robozinho. É coordenação entre as diferenças.
é escuta, sincronização, cooperação, equilíbrio, coletividade. Então aqui é um exemplo vivo de tudo isso. Bom, essa orquestra tem aplicado tanto. Hoje eu quase não rejo, né? Tenho vários outros maestros, vão vir maestros convidados até da Europa, de outros países, tamanha qualidade desses jovens. E a gente avançou ao ponto de ser convidado para fazer turnês internacionais nos Estados Unidos e no Japão, com orquestra de mais de 70 jovens agora, se preparando, né? Então, olha o tamanho da orquestra, olha o tamanho da criança, mal cabe no palco agora, né? A gente está aqui com uma parte da orquestra. A orquestra inteira hoje está com quase 90 músicos. E aqui, ó, simplesmente eu tive encontro aqui há 2 meses atrás com o Cel Cardan, CEO da Coburn School lá de Los Angeles, investimento de 450 milhões de dólares na maior escola de música dos Estados Unidos, os maiores do mundo, e vai inaugurar seu Concert Hall, assinatura da melhor consultoria acústica do mundo, Nagata Acoustics, fez o Walt Disney Concert Hall de 1.000 lugares, só o terreno. Ele falou, custou 35 milhões de dólares. Falou, nossa, vocês tiveram muita sorte, receberam a doação do Cidade das Águas. Aqui nada é de graça. Outro local, a New World Symphony, que é uma faculdade de pós-graduação lá em Miami, 600 candidatos para obter uma vaga que, além de bolsa, tem o melhor curso de música de chefes de naipe de instrumentos do mundo. E aqui tem algo bacana que eu tive a oportunidade de ter essa experiência, assistir do lado de dentro e do lado de fora, que fazem esse cinema em concert para mais de 3.000 pessoas assistirem gratuitamente os concertos com o melhor som e imagem que eu já vi. E aqui, uma das grandes salas de concertos do mundo, a Musa Kawasaki, que é a sede da Sinfônica de Tóquio. Aqui está autor dessa grande obra, né, o Motoko Moda, designer acústico top mundial. Aqui é uma sala de quase 2.000 lugares, fantástico, só de entrar a gente já se emociona. Falando de Japão, então nós vamos agora tocar uma música, uma obra de um grande compositor de trilhas de filmes, fosse o John Williams do Japão, Joe Hisaishi, The Legend of Ashitaka, que é um anime de 2 horas de duração, uma obra de arte incrível. Queria pedir então que a orquestra fizesse só uma afinação e a gente iniciasse essa obra.
Enquanto o maestro aqui tenta tomar o fôlego de volta. Aqui o último tema. Liderança transcendente. Isso aqui é um negócio meio esotérico. Não. É aquele que vai além do óbvio. Olha que frase maravilhosa. Né, do Fred Kaufman, vice-presidente do LinkedIn. Espetacular, né? E isso parece fácil, mas hoje é o grande desafio das empresas ir além e trabalhar para um propósito e deixar um legado extraordinário. Então, conectar o trabalho técnico a um propósito maior, o esforço se torna cada vez mais gratificante. É a transição do trabalho para realizar uma obra. E aqui essa obra magnífica, que é o Musicário Academia e Concert Hall. 25 mil metros quadrados, os melhores projetistas do mundo em acústica, em cenotecnia. E eles falaram assim, a gente não aceita projetos desses, para eles é pequeno. O Walt Disney Concert Hall custou 350 milhões de dólares, o nosso talvez 10, 15% desse valor. Eles só colocaram uma condição,
respeitem todas as especificações técnicas para fazer deste o ícone do Brasil, a melhor acústica do Brasil. Por isso nós vamos ser muito exigentes. Por isso hoje nós temos a melhor equipe técnica de engenheiros arquitetos trabalhando em cima disso. E agora nós vamos em busca, justamente, de todos os recursos em doações de matérias-primas, cimento, aço, concreto, vidro. Aqui é o hall de entrada, né, onde os alunos e o público vão poder, inclusive aqui, tomar um café antes do concerto. Vai ter parceria com grandes museus internacionais para ter essa sinergia com obras de arte. Salas acusticamente preparadas, paredes duplas, lajes duplas, foi uma exigência deles, o pé direito gigante, isolamento acústico perfeito para que eles possam melhorar. Aqui a grande sala de ensaio e de gravações, inclusive de trilhas de filme, trilhas de videogame, que vai permitir eventos empresariais, Expogestão 2032, né? Aqui, ó, na sala de concerto, e quebra, vai ter uma orquestra sinfônica na segunda parte. Expogestão em concert, olha que maravilha. E vai ter uma praça maravilhosa, onde, a exemplo de Miami, nós teremos aqui um grande cine em concert para dar acessibilidade a toda a plateia, todo o público, de forma, né, que todos possam assistir gratuitamente os concertos. Tudo isso só é possível por causa de grandes líderes transcendentes, pessoal, os sócios, né, da Theater DNA, de acústica, de teatros, a Nagata Acústica, melhor escritório de acústica mundial, e o Instituto Core, que está nos apoiando para a construção, já entrando com a pedra fundamental, com a doação de 50 milhões de reais. E aqui eu gostaria que pudesse apresentar, então, alguns depoimentos desses 4 grandes líderes. So you raise the question, what's the most difficult things? It's time. We need it. But I'm not so much worried about that because each people in the team, design team, they have the knowledge, they have the passion. Whenever we build concert halls with Nagata, a lot of the work that we do is how to make sure that we're integrating the functionality of the equipment with the acoustics of the room. So when we're working with Musicarium, we're basically making sure that what they're going to use the hall for kind of balances with what the hall can do acoustically. So that we're providing the best practices and the requirements that are needed for a proper concert hall and performing arts organization to operate, but also meld that with local code, local ways of doing the work so that the building is functional in the way it should be, but also very cost effective to build and maintain. So when we look at Musicarium, we're looking at the next generation and the next generation of kids that are going to be doing classical music, but classical music in a 21st century way. So that's an important thing for us to keep in mind as we're designing this building and putting things together. Que o Musicarium precisa gerar valor, né? Precisa manter a confiança dos nossos apoiadores e gerar resultados, né? Palpáveis, visíveis, né? São resultados diferentes de resultados puramente econômicos, né? Mas resultados de impacto social importante, né? Não é um projeto para Joinville e para Santa Catarina, é um projeto nacional, um projeto para o Brasil. Pelas circunstâncias, vai estar localizado em Joinville. Quando lá atrás, em 2017, nos foi apresentado todo o caminho para chegarmos até 2030 e termos uma orquestra profissional e a nossa própria academia e a nossa sala de concertos, né? Eu acho que o caminho
estava definido a partir daquele momento. Um sonho que você tem lá na frente e que você quer alcançar, e para alcançá-lo você vai desenhar o caminho para chegar lá, né? Indo agora para o encerramento, pessoas extraordinárias, transcendentes. E aqui gostaria de prestar homenagem à senhora Elizabeth Heinzelmann, grande companheira do Sr. Ernesto, mãe extraordinária, treinou muitos líderes também. Aqui é um dos livros, uma das obras que tem tudo a ver com Musicário. Sempre nos apoiou e sempre nos apoiará da onde ela estiver. E essa música eu gostaria de dedicar a ela e a todas as mães que estão aqui. A música Mother, também de autores japoneses. Já está se preparando para a turnê do Japão, né? Então, a todas as mães e a senhora Elizabeth Heinzelmann, nossa singela homenagem feita de todo o coração. Muito obrigado.